Precisamos usar a palavra de Deus. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel, onde todos os dias de manhã eu trago uma palavra ao teu coração. Nosso devocional de hoje está em Mateus, capítulo 4, versículo 4, e eu quero ler para você nessa manhã. Está escrito o seguinte: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Apenas esse versículo, né? Aqui, nessa passagem, Jesus ele está sendo tentado pelo diabo. O Espírito levou Jesus ao deserto para que Jesus fosse tentado, para ver se ele passaria no teste, né? Se ele estaria apto para fazer o seu sacrifício, para o seu ministério, para toda a vida que ele tinha que levar perfeita, para que nós pudéssemos ser salvos pelo seu sacrifício na cruz. Então o diabo se chega a Jesus tentando induzir Jesus a usar os seus poderes divinos ou seus atributos divinos para resolver o seu problema, que naquele momento era fome. Jesus teve fome, no versículo 2 está escrito que ele teve fome. No versículo 3 o diabo se chega a ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, né? Tentando levar Jesus a usar os seus poderes divinos, os seus poderes como Deus, para resolver o seu problema. Só que ele não podia fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele não estaria vivendo uma vida como um homem e o seu sacrifício não teria validade na cruz para salvar-nos, porque ele estaria superando ou vencendo a tentação como Deus e não como homem. Amém? Eu já expliquei isso no devocional passado. Nesse versículo 4 aqui, Jesus ele vai rebater a tentação do diabo. E eu quero chamar a atenção de você para a maneira como que Jesus rebateu. Ele disse: está escrito. Jesus aqui ele nos ensina uma lição muito importante: a necessidade de conhecermos a palavra de Deus. Muitas das vezes nós só conseguiremos, ou na maioria das vezes nós só conseguiremos vencer as tentações, as provações, as lutas que o diabo coloca em nossas vidas, ou até mesmo as lutas que nós temos diárias, através da palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, se eu não me engano, se é na primeira ou se é na segunda carta de Timóteo, só sei que é no capítulo 2, no versículo 15, eu vou colocar aqui na edição do vídeo, onde está escrito, Paulo dizendo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós somos conclamados pela Escritura a conhecer a Bíblia, né? E eu quero, através desse devocional, mostrar essa necessidade para você. Você precisa conhecer a Bíblia. E uma das necessidades de que nós precisamos conhecer a palavra é que, através dela, que nós vencemos o nosso inimigo, Satanás. Jesus venceu o diabo no deserto usando a palavra de Deus. E eu pergunto, o que me faz pensar que não vai ser essa maneira que eu vou vencer o diabo nas minhas tentações, nas minhas provações, quando ele se levantar contra mim? Muitas das vezes, eu, Pastor Ciel, quando fui tentado ao pecado, quando fui tentado a errar, né, por eu ter versículos decorados, porque eu sempre aprendi isso desde o início da minha fé, né? Eu via pastores recitando versículos, eu achava muito bacana, muito bonito o cara fazer isso, e até ajuda muito a gente quando a gente vai pregar. Até uma dica para você que quer um dia pregar: se você souber o versículo decorado, é muito mais fácil na hora da sua pregação, né? Então eu via esses camaradas pregando e eles citando os versículos decorados, e eu fui decorar, né? E hoje em dia eu sei uma grande porção de versículos que eu guardei no meu coração. E muitas das vezes, quando eu fui tentado pelo diabo, todos nós somos tentados, os versículos que eu tinha decorado, que eu tinha aprendido, me vinham à memória, e eles me eram e me são de muita ajuda e de muita força para vencer as tentações. A palavra de Deus vinha na minha cabeça, né, vários versículos, e me ajudou muito. Eu consegui vencer, às vezes, pensamentos que vinham na minha mente, eu rebatia eles com a palavra de Deus. Situações que vinham diante de mim para que eu viesse a pecar, eu me lembrava do versículo e eu recitava. Literalmente eu recitava. Claro que eu não ficava falando alto para todo mundo ouvir, mas baixinho ali eu recitava a palavra de Deus. Dúvidas que vinham na minha mente, eu rebatia elas com a palavra de Deus, né? Tristezas, eu me alegrava com a palavra de Deus. Então sempre a Bíblia, ela me ajudou nesse sentido, de eu recitar a palavra, de eu recitar o que está escrito, assim como Jesus, porque eu aprendi aqui lendo, e eu quero passar para você essa verdade. Eu quero estimular você que está me assistindo a decorar a palavra, a ler a palavra, a tentar guardar, ainda que seja um versículo só. Guarde no seu coração, leia ele e fique com ele. Guarde ele no seu coração, na sua mente, fique repetindo, recitando esse versículo. E através dele você vai obter vitória sobre as suas tentações, sobre as suas lutas. Sabe, naquele momento às vezes que a gente não sabe o que fazer, estamos diante de uma situação difícil. Muitas das vezes isso aconteceu comigo. Aí vinha uma palavra, e aquela palavra me dava ânimo, me dava força, me fazia continuar.
me fazia persistir, me fazia ir até o final e não desistir. A palavra de Deus, ela faz isso. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se a palavra está no teu coração, está na tua mente, se tu tá aí com ela guardada, ela vai te dar fé, ela vai te dar força. E eu quero estimular você nesse devocional curto dessa manhã a você decorar a palavra. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer para você combater os ataques do diabo. Você precisa conhecer a palavra para você pregar para o outro. Nós somos conclamados pela Escritura a ir e levar o Evangelho de Cristo. Mas se eu não sei a palavra, se eu não conheço a Bíblia, como que eu vou pregar? Como que eu vou ensinar? Né? Então nós precisamos, eu vejo essa necessidade em nosso tempo. Uma necessidade de conhecer a Bíblia, de conhecer a Escritura, de conhecer muito bem os livros, os assuntos, o Antigo Testamento, os livros das cartas de Paulo, que eu gosto muito. Uma das cartas que eu mais gosto é Romanos, né? E uma outra carta que eu também tenho muito apreço é a de Hebreus. Tem muita coisa ali que a gente pode extrair, né? Mas nessa manhã eu quero conclamar você a ler a tua Bíblia, a ler a palavra de Deus, conhecê-la de verdade, né? Para que você possa ter armas para combater o diabo e também pregar a outras pessoas, ensinar outras pessoas através da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, sabedoria, graça, entendimento da tua palavra. Que nós possamos, Senhor Jesus, criar o hábito de lê-la, de absorver dela todas as verdades, de extrair delas todas as verdades, para que nós possamos, Senhor, diante das tentações, das provações, que nós possamos ter como combater, como lutar, a exemplo do Senhor no deserto. Quando o Senhor estava sendo tentado pelo diabo, o Senhor usou a palavra. Então, que nós possamos também dessa mesma maneira usar a tua palavra, usar aquilo que o Senhor deixou para nós, a Escritura, que nós possamos decorá-la, que nós possamos usá-la nos momentos de dificuldade. Peço-te que o teu Espírito nos direcione, nos impulsione a ler, que a gente sabe que é difícil. Muitas das vezes tem levantes que querem impedir que nós venhamos ler e nos alimentar da tua palavra, mas eu te peço nessa manhã a todas as pessoas que me assistem, que elas possam, Senhor Jesus, ser revigoradas pelo teu Espírito a buscar aí a palavra de Deus e dali extrair as verdades para a sua vida e ser fortificada, né? Ser levantada, quem sabe se estiver caído, se estiver fraco, através da tua palavra, Senhor, que eu te peço nessa manhã em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, você não é inscrito nesse canal, eu peço para você se inscreva, né? Ajude essa palavra a chegar a mais pessoas, né? Deixe o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo ele é importante, é relevante para a plataforma, e você fazendo isso, você vai estar também abençoando a vida de outras pessoas, porque o YouTube vai levar esse vídeo a outras pessoas podem ser abençoadas assim como você. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.